Começarmos, eu vou ler a mensagem recebida na semana passada. Amados de minha alma, que a paz de Jesus, o Mestre de Nazaré, se faça em nossos corações. Passar pela carne exige coragem, resignação, mas é purificador. As dores, sofrimentos, as provas que nos chegam quando carinhosamente acolhidas na alma, transformam, nos trazem superações indescritíveis. Somente na matéria conseguimos quitar os débitos com a moeda da reparação. Reparar é amar a si, é amar aqueles que o Pai coloca ao nosso derredor. Fugir das provações da vida é desertar uma vez mais da responsabilidade assumida quando do erro, quando do ódio, quando do dever não cumprido. Amados de minha alma, sorriam diante de cada situação. Não o sorriso do deboche, mas o sorriso que ilumina a alma, que acende essa coragem que todos têm em si. Coragem que é alimentada pela fé. Ah, que alegria, que felicidade quando conseguimos reparar os nossos erros, as nossas mazelas passadas. Escutem, meus amados, a voz do Cristo que vos clama a enfrentar com coragem aquilo que todos nós, que nós mesmos angariamos para nós. Não existem vítimas, não existem inocentes que pagam por erros alheios. Só existe o nosso encontro conosco mesmos, pelo chamado da lei. Essa lei justa que dá a cada um segundo as suas obras. Essa lei misericordiosa que nos permite a reparação. Mas, amados de minha alma, essa lei de amor que nos guia para a felicidade eterna. Vamos então, fechando os nossos olhos, conectando a nossa alma a Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade que nos assiste, que está sempre conosco, que nos auxilia, que nos incentiva, que nos coloca sempre no caminho que devemos seguir. Que a luz do Pai, que a luz de Jesus e que a luz desses irmãos possam acender em nossa alma a vontade de cada dia sermos melhores, de aprender, de sermos participantes dessa lei que Jesus nos deixou. Que assim seja. Então, hoje nós teremos o Francisco dando continuidade à lei de destruição no item 7, pena de morte. O Francisco iniciará, então, a partir da questão 761. Francisco, o microfone é seu. Boa tarde, meus irmãos. Dando prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos, que nós realizamos todos os domingos nesta casa, hoje nós estamos ainda no capítulo 6, Lei de Destruição, no item 7, pena de morte. No último domingo, o nosso irmão Luiz Ângelo leu a questão 760 e, para nós entrarmos no ritmo, nós vamos só recapitular, para dar uma lidazinha na questão 760, para darmos prosseguimento. Então, na questão 760, que é a pena de morte, depois de nós termos ouvido sobre o duelo, agora nós estamos entrando na pena de morte. Então, na questão 760, Kardec faz o seguinte questionamento à espiritualidade. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Será que vai chegar um dia em que a pena de morte vai desaparecer da legislação humana?
Então, essa pergunta, Kardec faz na segunda metade do século XIX, em 1857. Né? Mas até hoje a gente vê que em algumas nações, alguns países, ainda adotam a pena de morte, mesmo do século XXI. Então ele faz esse questionamento, se algum dia essa pena de morte vai desaparecer, né, da legislação humana. E os espíritos respondem de uma maneira impressionante, né? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Então, à medida que nós formos progredindo, nós vamos entendendo que matar o indivíduo, aquele que comete o crime, não é a melhor solução. E aí ele continua, o espírito que respondeu essa pergunta continua. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Então, veja bem, quando os homens estiverem mais esclarecidos, esclarecidos em que sentido? Né? Qual o sentido que ele está falando aqui? Quando nós estivermos mais esclarecidos no sentido de quê? Dessa realidade espiritual. Né? Porque nós sabemos que o espírito ele é imortal. Você pode matar o corpo, mas o espírito ele não morre. Ele prossegue, ele continua, né, vivendo numa outra dimensão. Né? O corpo sim vai morrer, o corpo tem validade, morre, mas o espírito não morre. Né? Então, essa realidade que nós conhecemos, da imortalidade da alma, da continuidade da vida, faz com que o espírita tenha clareza a respeito dessa questão de que essa pena de morte, ela não vai nos livrar da influência dos espíritos, né? Porque nós sabemos que aquele espírito que sai da terra com raiva, com ódio, ele continua no plano espiritual com essa mesma raiva, com esse mesmo ódio, e ele influencia os homens. Então, a pena de morte, ela não se justifica, é claro, para os espíritas. É claro que tem algumas filosofias que não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam na continuidade da vida, não acreditam nem mesmo que sejam espíritos, eles defendem, algumas filosofias, algumas ideologias defendem esse ponto de vista. Mas nós que somos espíritas, que sabemos, né, dessa continuidade da vida, a nossa opinião é baseada no Livro dos Espíritos, que nos traz toda essa orientação. Então, nós não estamos aqui condenando outro ponto de vista, nenhuma outra opinião. Nós estamos colocando a opinião que a doutrina espírita tem a esse respeito, a respeito da pena de morte. Né? Então, dando continuidade, né, agora nós vamos, foi só para um esclarecimento, Hélio já fez ali uma lucubração, peraí, mas se... Então, se, né, vai desaparecer da terra, se um dia, né, essa legislação, essa pena de morte vai desaparecer da terra, Kardec então faz uma outra pergunta, né, na 761, que eu vou ler a pergunta e o nosso irmão Renato vai ler a resposta para nós. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Ele está fazendo uma afirmação. A lei de conservação, né, a gente sabe que nós temos que conservar a nossa própria vida. Né? Aí ele pergunta, não aplica esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Então não está se aplicando a lei de conservação quando é eliminado da sociedade um membro que está levando perigo para determinada comunidade, para determinado setor da sociedade?
é isso que Kardec está perguntando aos espíritos. Renato, por favor. Há outros meios de preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. Então, olha que resposta interessante dos espíritos, né? Há outros meios, né, de se preservar do perigo sem matar. É porque para nós, né, era mais fácil eliminar o problema, né, matando aquele que está levando um perigo para determinada localidade, ficava muito mais fácil, né? Então, mas ele está dizendo aqui que há outros meios que o homem pode usar para eliminar esse problema da sociedade sem matar. Porque a lei divina, ela não prescreve em nenhum momento que nós devemos matar o nosso próximo. Nós não temos esse direito de tirar a vida do outro, mesmo que ele esteja errando, mesmo que ele esteja cometendo crime grave, né? Mas é mais fácil nós acreditarmos que se aquela pessoa está sendo um problema naquele determinado local, ele morrendo vai acabar o problema. Mas como nós já vimos, esse problema ele não se acaba dessa maneira, né? Então, e aí ele continua dizendo, né, é necessário, aliás, abrir o criminoso e não fechar as portas do arrependimento. Porque às vezes, quando a pessoa é presa, né, ela está ali, comete um crime, ela vai ser recolhida ao cárcere, ela vai passar por aquela dificuldade ali. Muitas vezes ele se arrepende daquilo que ele cometeu e muitas vezes ele se regenera, né? Então, essa porta aberta dá uma oportunidade para ele repensar aquilo que ele está fazendo, que ele fez de mal, né? Enquanto ele está ali, né, recolhido ao cárcere, ele vai, né, se ele estiver pensando no erro que ele cometeu, ele vai realmente, né, se resignar diante daquela situação e vai procurar se corrigir já nessa vida, né? Então, se a gente não fechar a porta ao criminoso, né, ao arrependimento dele, porque quando a gente vai lá no livro O Céu e o Inferno, né, tem lá no artigo 16, né, que são, para eliminar o mal, são 3 atitudes que a pessoa tem que tomar, né? Se arrepender, ela vai passar por uma expiação e ela também vai ter que reparar o crime que ela cometeu. O arrependimento, a reparação e a expiação que ela tem que passar. As leis humanas, elas não contemplam essa questão da reparação. A pessoa às vezes comete um crime, ele vai preso, né? Ele paga ali o tempo que a justiça estabeleceu para que ele ficasse ali no presídio, mas ele não repara o prejuízo que ele causou à família. Às vezes ele matou um pai de família, a pessoa matou um pai de família, que ele era o apoio de toda a família, era ele que cuidava dos familiares. Então aquela família fica desguarnecida, mas a lei não contempla essa família, não assiste a família que está passando por aquele problema. Às vezes a pessoa vai passar por uma dificuldade muito grande, tinha filhos, a esposa não trabalhava, então vai haver um problema muito grande, e aquele que cometeu o crime, ele depois de sair, cumprir a pena, ele não tem mais nenhum compromisso com aquela família que ele prejudicou. Porém, a lei divina não é assim. A lei divina fala que nós, né, quando cometemos um erro grave, quando prejudicamos alguém, né, precisamos nos arrepender primeiro, né, o arrependimento é o ponto inicial, depois expiar e depois reparar aquilo que nós fizemos.
E isso pode acontecer tanto quando o espírito está encarnado, quando ele ainda está aqui na Terra, ele pode se arrepender daquilo que ele fez e aproveitar ainda a sua existência, ou no plano espiritual. Quando ele estiver lá, ele se arrepende, ele vendo a situação dele, não, mas prejudiquei aquela família. Aí ele pede a Deus uma outra oportunidade, ele pede a Deus uma outra oportunidade para que ele venha e repare esse prejuízo que ele causou àquela família. Pode perguntar. Sim. Sim. Então, na nossa lei a gente tem erros, né? Na nossa lei humana a gente tem erros. A pena de morte ela é muito utilizada, muito mais para você, entre aspas, limpar, do que uma lei que visa acabar com a criminalidade. Onde ela existe, a criminalidade não termina, não diminui e aumenta. E aumenta até mesmo a violência do crime, porque se você for pego, você morre, então você já, como se diz, né, comete abusos e abusos. Na lei de Deus, o que é interessante? E à medida que Deus cria o espírito, esse espírito, ele nunca mais vai ser destruído. Então, todo espírito, ele tem uma vida eterna. E aí Deus vai fazer o que com a gente? O que ele faz? Uma lei em que a gente vai arrepender. Arrepender, a gente vai expiar, e é o que o Francisco está falando, e vai reparar. Aí é o amor que cobre a multidão de pecados. Então Deus, ele não olha o criminoso, ele olha o crime, é o que Jesus fala, que é a morte do pecado, e não do pecador. Então, se a gente conhece isso, a gente tem que trazer isso para a nossa sociedade. Então, o que seria interessante? A reeducação moral daquele que não consegue viver em sociedade. O que a gente faz? A gente piora toda a situação. Coloca ali na cadeia pessoas, às vezes, que são inocentes, mas que não vão sair inocentes de lá. Aí vem o crime organizado já e arrebata eles. Então, a nossa lei ainda está bem, né? Mas vai vir. Exatamente. Então, dando prosseguimento, questão 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos adiantados. Então, será que houve algum momento, né, que a pena de morte foi uma necessidade? É isso que ele está perguntando. Em tempos antigos, foi uma necessidade ou foi o homem que criou isso aí? Renato. A necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Então, olha a resposta dos espíritos, né? A necessidade não é o termo. Às vezes a gente usa, né, esse termo necessidade. Necessidade é quando se precisa realmente de algo, né? A necessidade não é o termo, dizem os espíritos, né? Então, foi criado, naquele momento, né, nos tempos antigos, foi criada essa condição, né, de se matar o outro, né, por conveniência. Era muito mais fácil, né? Por conveniência é mais rápido eliminar o problema que existia do que educar esse ser, que educar dá trabalho, né? Educar esse ser que cometeu esse erro. Então é muito mais rápido a gente tomar essa decisão, né? E ser injusto, porque você está tirando a vida do seu próximo, e a lei divina fala que não devemos matar em momento algum. Mas ele fala o seguinte aqui, que na medida que nós formos nos esclarecendo cada vez mais, né, nós vamos eliminando esse comportamento
das nossas atitudes, da nossa convivência com o próximo. Nós vamos aprendendo a perdoar o nosso semelhante, porque todos nós também precisamos de perdão. Quem de nós não comete erro nas nossas vidas, né? E nós sabemos se em vidas passadas nós também não praticamos o crime. Nós não temos esse conhecimento, né? Então, é o que ele está falando aqui, né? Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos no tempo de ignorância. Muitas coisas que nós cometemos, mesmo nessa vida, né, que a gente comete no início, quando a gente ainda não tem bastante experiência, e hoje a gente olha para trás e se arrepende de ter cometido aquele erro. Peraí, mas se eu tivesse maior maturidade, se eu passasse novamente por aquilo ali, eu não iria agir da mesma maneira que eu agi naquela época. É porque a gente não entendia ainda, então a gente cometia esse tipo de erro. Mas com esse esclarecimento, principalmente essas informações que a doutrina espírita traz para nós, né, que são de grande importância para as nossas reflexões, nós vamos aprendendo a agir com mais responsabilidades em todos os atos que nós cometemos, né? Então, muitas vezes a gente foi injusto com alguém, né, em determinado momento, mas quando a gente reflete agora, eu poderia ter feito diferente se eu conhecesse o que eu conheço agora. Então, às vezes, essa ignorância, né, ela serviu para que a gente agora, com maior conhecimento, procure trilhar esse caminho da moralidade, das leis morais, das leis ensinadas pelo Cristo, de maneira diferente, né, com toda a responsabilidade que nós somos capazes. Então, ele continua, né, na questão 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Renato? Podeis duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticídios humanos que antigamente se fazia em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar o peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural, e talvez, como juiz, tivesses feito outro tanto. Assim que o que parece justo numa época, eu acho que faltou uma vírgulazinha aí, parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Aí tem uma nota do tradutor, quer que leia também? Lê, tá bom. Tem uma nota do tradutor na questão das leis divinas. Definição perfeita da concepção espírita da moral. Os princípios verdadeiros de moral são da natureza eterna, e os costumes dos povos se modificam através da evolução, em direção daqueles princípios. A sociedade materialista, tratando apenas dos costumes, criou o falso conceito da relatividade da moral, já em declínio, entretanto, no pensamento moderno. Certo. Então a gente observa aqui mais uma vez, né, essa questão que ele fala, né, que à medida que vai se restringindo, né, os casos em que se aplica a pena de morte, né,
há um indício de progresso da civilização, né? Então, a gente não pode duvidar, né, que durante esses períodos, né, em que a civilização vem passando por transformações e por mudanças, né, houve realmente esse progresso, né? Em algumas nações, em alguns países, né, houve um crescimento, enquanto que em outros, né, continua se aplicando essa pena de morte, né, acreditando que se elimina o problema, aniquilando, né, a vida do ser humano. E foi o que a nossa irmã perguntou ali, né, que muitas vezes, né, a pessoa era acusada, era obrigada, né, era submetida a torturas, né, para confessar aquilo que ela não tinha feito. Quando a gente lembra, né, alguns filmes que mostram isso, né, a pessoa, quando aquela pessoa que estava sendo acusada, ela muitas vezes ela é inocente, mas ela estava sendo acusada de um crime, ela era torturada, ela passava por sofrimentos para ela confessar algo que ela não havia feito, né? E isso mexia com a gente, mexe conosco até hoje, né? Quando a gente vê uma injustiça sendo cometida com o nosso próximo, isso mexe com a gente, né? E é o que ele fala aqui, né, que se tivesse vivido naqueles tempos, acharia tudo muito natural. Então, o nosso entendimento ainda era aquele, na época, né? A gente acharia que era normal torturar alguém para confessar o que ele não fez, né? Até hoje, às vezes, acontece, né, que muitas pessoas são presas injustamente. São acusadas de crimes que elas não cometeram, né? E elas são presas. A gente vê aí nos telejornais, né, essa notícia constantemente de que aquela pessoa foi encarcerada, cumpriu tantos anos de pena, né, injustamente, e depois ela sai, né, e ela, no momento em que ela estava dizendo que ela não tinha cometido o crime, ela era acusada, né, veementemente, e até que se prove que ela era inocente, ela já passou por prisão e tudo. Pode falar. É interessante observar que essa injustiça dela não ter cometido um crime aqui hoje é uma injustiça olhando para os olhos dessa vida, né? Se a gente pega todo, pode, né, ser caracterizado uma espécie de expiação e até mesmo provação, né? Exatamente. Em outras palavras, Deus aproveita, eu posso estar errado, mas Deus aproveita das nossas limitações até mesmo para fazer a justiça, de certa forma. Conforme a lei de Deus, não há injustiçados, né? Nós sabemos. Então, às vezes, como foi falado, né? Às vezes ele não cometeu esse crime aqui, nessa existência. Mas a gente não sabe, né, se ele não cometeu esse crime em outra existência, né? Porque às vezes acontece que ele cometeu um crime em outra existência, ele se escondeu, fugiu da lei humana, ele não pagou por aquele crime que ele cometeu, mas quando ele volta agora, né, às vezes ele é acusado de algo que ele não fez agora, e ele é levado à prisão para reparar, para expiar mesmo, né, aquilo que ele fez anteriormente, que ficou escondido, né? Então, até a consciência dele, né? Ele pode ter feito uma sacanagem com alguém, a ponto de alguém ser preso no lugar dele. Exato, também pode ocorrer. Ele arrependido falando, não, vou ser preso injustamente porque vai expiar. Aí, Muitas nesse das caso, vezes ele ele mesmo arrependeu. Aí é a expiação. Aí poderá ser um caso de expiação, se ele tivesse arrependido. E o que ele comentar até é o seguinte, que ele fala assim, em outras épocas, das torturas aqui, eu acho que não precisa ir em outras épocas. Hoje em dia,
Teve um rapaz aí, lá de Goiás, que estava fugitivo aí, teve uma época, acho que ano passado, que eles foram fazer. Quando pegaram, acho que mataram o rapaz, muita gente comemorou. É o caso do Lázaro, né? Lázaro, O Lázaro, exatamente. Depois que mataram o Lázaro, muita gente Comemorou. Não está tão longe. Ainda é hoje. Exatamente. O caso do Lázaro, bem lembrado aqui, ocorreu, né, aqui próximo de nós, no estado de Goiás, em que se mobilizou, né, muitas forças militares para caçar aquele homem, e depois, né, ele foi morto e houve uma comemoração até do próprio povo, né, porque até o próprio povo comemorou a morte daquele cidadão. Né? Então é isso que a gente fala, né, que às vezes a gente acha mais fácil, né, eliminar um problema, né, dessa natureza, tirando a vida daquele ser humano. Né? E é porque ainda existe em nós, né, muito orgulho, muito egoísmo, né, vingança, né, às vezes muita vingança ainda, que são sentimentos que a gente ainda precisa trabalhar, né? A gente vai melhorando aos poucos, né? Então, o que ele fala aqui no final é que é interessante, né? As leis humanas, ele fala que somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam calcadas em harmonia com as leis divinas. Então, as nossas leis humanas, né, elas, à medida que nós vamos sendo mais esclarecidos, à medida que nós vamos nos desenvolvendo moralmente e espiritualmente, elas vão se aproximando mais da lei divina, da lei de Deus. Muita coisa nós já eliminamos, muita coisa nós já aprendemos, mas a gente precisa muito ainda caminhar. É como ele fala na primeira questão, ainda vai demorar muito tempo, né, para que a gente realmente consiga viver de acordo com o que prescreve a lei de Deus. 764. Disse Jesus: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião, e a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Renato? Tomai tento. Hã? Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem... Eu só não entendi isso daqui. É porque quando fala a lei de talião, no sentido de que o que você faz, você fere a lei. Então você vai ter a consequência. É nesse sentido. É um pouco diferente no sentido assim, de que você não lesa impunemente a lei. Então, causa e efeito. Tá. Você faz, tem consequência. Tá, eu vou voltar a ler aqui. É diferente porque quando, por exemplo, a Dir está falando do olho por olho, dente por dente. Nós tivemos uma comunicação na reunião mediúnica de um senhor que ele teve um membro amputado, e ele ficou extremamente triste, revoltado com Deus. Ele era uma pessoa que se achava muito bonito, mas a doença dele evoluiu, ele teve que amputar o pé, amputar um pedaço da perna, e depois ele teria que amputar a perna toda. Nesse momento, a revolta foi tão grande, ele passou assim, a achar que se Deus existia, era um ser abominável, e ele cometeu suicídio. Então, quando ele está na reunião mediúnica, foi feita uma regressão, essa é a reunião mediúnica. Na regressão, o que ele percebeu ali? Ele se viu um torturador, então ele torturava as pessoas, ele arrancava os membros, e não é olho por olho, dente por dente. Por quê?
família ali no hospital. Então a gente não pode considerar esse aspecto. Quando ele passa por aquilo, ele não estava arrependido, agora é que ele tem a memória. Então o que ele percebeu ali? Que ele fez algo, mas o que ele pagou era muito diferente. Porque ninguém torturou ele, ninguém tirou os membros dele, como ele fazia com várias pessoas. Ele era torturador. Isso era o de menos, arrancar o membro. Então ele fica bem assim, chocado com ele mesmo. E ele percebe em Deus a misericórdia. E mais, ele desperdiçou a oportunidade dessa existência. Porque ele ainda fez o quê? Além de se revoltar, suicidou. Então a gente tem que ter um olhar muito amplo. A gente tem esse olhar muito mesquinho aqui para nós. E o que a doutrina faz é, a pessoa foi presa injustamente, é uma injustiça, tem que ser corrigido. Mas aquilo por trás tem sempre o que chega para nós não chega em endereço errado. A cada um segundo as suas obras. Então a gente tem liberdade de escolha, livre escolha, mas eu quero escolher pela pena de morte, eu vou achar que tem que ter pena de morte. Você é livre, mas você vai ter consequência. Até a gente entender o quê? Que o que a gente tem dentro de nós, a nossa essência é amor, é amar uns aos outros. Quer fazer o contrário? Faça. Mas a lei de Deus, aqui sim, é essa lei de Talião no sentido, você tem escolha, mas sempre vai ter consequência. Dessa a gente vai ensinar. A gente sempre vai por causa e efeito, né? A partir da nossa doutrina e a partir dos ensinamentos de Jesus, causa e efeito. Essa lei de Talião, ela não está ligada mais no tempo mosaico. Isso, o mosaico. Ela está ligada, porque tinha que ser mais severa. Então tem uma figura da justiça, de um Deus mais justiceiro. Na verdade, quando Moisés traz a pena de Talião, ele já está falando de uma evolução. Porque antigamente. Porque precisava. Isso. Porque, por exemplo, se você veio e me ofendeu, eu ia lá e matava a sua família inteira. Então, o que Moisés contém? Isso. Então, se você quebrou um dente, eu vou quebrar seu dente. Isso. Só que aqui o aspecto, quando está falando lei de Talião, não é de Moisés. É dizer que na lei de Deus ninguém fica impune. É o tal, como a gente fala, bateu, levou. Então, se você lesou a lei de Deus, você está criando para si já uma consequência. É nesse sentido. E não desse que você matou, você vai ser morto. Não. É que ele usa o nome, né? E o amor cobre a multidão de pecados. Então, se você olha o tanto que é bom amar, gente. A gente está cheio de crime lá atrás. Aí você vem, faz o bem e ama. O que a justiça quer que você faça? Amar, não é? Então ama, faz o bem, você vai, como se diz, né? Vai se dar bem. Você vai se dar bem. Voltando, a pena de Talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nessa vida ou em outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará em situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse, perdoai aos vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas, de maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que haverdes perdoado. Compreendei bem. Isso. Então aqui nós estamos vendo, meus irmãos, a espiritualidade é muito zelosa, né, quando ela traz as respostas para nós. Então ele vai aqui e diz, tomai cuidado com as vossas interpretações. Porque às vezes a espiritualidade está fazendo uma coisa e a gente está interpretando totalmente diferente, com o nosso ponto de vista. Por isso é que ele chama a atenção. Ele fala, a pena de Talião é a justiça de Deus, né? Não é nós que vamos aplicar a pena de Talião, né? Não é nós que vamos fazer essa justiça, é a justiça de Deus.
Porque é a lei de causa e efeito. Você faz uma coisa e você recebe, em razão daquilo que você fez, né, tem uma consequência aquilo que você fez. Então, nós não devemos tomar essa justiça, né? Se alguém nos faz o mal, a gente vai lá e também faz o mal para aquela pessoa. Né? Essa lei de causa e efeito é uma das, vou dizer minha opinião, é uma das poucas coisas que eu sou meio descrente do espiritismo. Porque o que eu vejo, principalmente os espíritas mais antigos, dizer o seguinte: não, é a lei do karma, não, você fez, vai ser. Mas karma a gente não fala. Não, sim, mas você vai pagar aquilo que você está fazendo. Aí o que eu penso? Por exemplo, esse rapaz aí que foi torturado, será que. Porque fica parecendo que é um Deus do Velho Testamento, que chega e fala assim: não, ele arrancou o membro, vai arrancar o membro dele também. Então, aí a diferença. Ele nem lembrava disso. Ele teve várias existências. Então, o que acontece? Aquilo que ele fez, que é gravíssimo, esse assassinato a tantas pessoas, então, de repente, ele passa por uma doença que muitos passam, que não tem o mesmo significado. Uma diabetes, pronto. Então, assim, quantos passam nem tem esse passado delituoso? O que era esperado dele, independente de qualquer coisa, a resignação. Então, ele tem ali uma atitude de maior rebeldia. Então, quando vem a regressão, é para ele entender o quê? Para ele poder pensar naquilo que ele faz, naquilo que ele recebe. E aí veio o arrependimento. Então, quando a gente fala na lei de Deus, quando você arrepende e você pede para expiar, você não vai passar pelo olho por olho, dente por dente. Então, se você está aqui para expiar e você já ama, você já repara, você já cobre a multidão de pecados com o amor. Então, não é um ciclo, todo mundo vai fazer. A hora que você se supera, que você melhora, essa lei, ela é suspensa, porque ela só quer te educar, ela só quer te ensinar a amar. Então, mas o pedir para expiar normalmente a nossa consciência arrependida. Arrependida, no caso. E não Deus dizendo assim: ó, você tem que expiar porque. Deus não faz isso. Porque o que acontece? É autonomia. O espiritismo, ele não tem heteronomia. O que é heteronomia? Você tem que passar por algo exterior. Então, é sempre intrínseco o quê? Ao seu interior, ao seu sentimento, à sua vontade. Você vai ter experiências para despeitar, às vezes, por quê? Às vezes é um espírito endurecido. Tá, mas aí, supondo que, beleza, você tem feito alguma coisa ruim no passado. E agora, que é bem provável, vamos supor que eu fui mal. Mas eu falo assim: não quero sofrer o que eu causei sofrimento. Eu vou simplesmente tentar pagar meu débito com amor. crime pequeno, com ação social, e não sofrendo. Se você fizer isso de coração, de intenção, é a lei, é o que é de você, e não que você sofra. Porque se você pensar, seja feita a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para todos nós? Que a gente se ame e me ajude. E que a gente seja feliz. Alcançar a perfeição é alcançar a felicidade. Então, todo sofrimento, na realidade, é escolha nossa, em nome de Deus. É isso que eu queria falar, Fabiana, que a lei de causa e efeito, ela está ligada a um princípio básico, né, Renato? A lei de causa e efeito está ligada a um princípio básico do nosso livro-arbítrio. Deus como ninguém. É a nossa consciência que vai aumentando, que vai se adiantando. Não é Deus que fica. Imagina que Deus fica comigo o tempo todo. Ele já criou a lei. E a As lei é leis justa. divinas, por isso que elas são imutáveis, não seriam divinas. Somos nós que vamos separando e pedindo as separações a partir do arrependimento. Então a aprovação da expiação, ela só chega quando nós estamos prontos para ela. Isso. Mas tem uma coisa. Quando você arrepende, a gente tem que trocar. Se eu sofro, eu já arrependi, então essa prova, ela é expiação. Mas se eu não arrependi, as consequências para me ensinar. Aí sim me leva a um arrependimento que tem que ser meu, interior. Aí eu vou passar pela expiação e pela reparação. Então tem sofrimentos e sofrimentos. E tem provas dificílimas que esse espírito ele não tem nem que arrepender. Ele vem
fez isso e você já arrependeu. E nessa existência mesmo você começa a olhar isso. E até repara. Acabou. O negócio é a gente reparar. Transformação interna. Isso, tem que devolver. Então, e ele fala aqui, né? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da mesma maneira que perdoardes, ou seja, na proporção em que houver de perdoar dos outros. Então, precisamos aprender a perdoar os outros da mesma maneira que nós pedimos perdão para nós. 765. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso é equivalente a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime em nome de Deus. E os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Então, às vezes, nós queremos tomar o lugar de Deus, né? É isso que ele está falando aqui, tomar o lugar de Deus na prática da justiça, né? Então, é um crime que nós estamos cometendo em nome de Deus. Isso acontecia muito, né, antigamente, quando se usava o nome da divindade para cometer vários crimes, né, e dizia-se que era Deus, né, que estava mandando que se agisse daquela maneira, né, com o nosso próximo, e a gente usava em vão o nome de Deus. Por isso que não use o meu santo nome em vão. Tem lá... Deus, né? Pois é. Muito obrigado, meus irmãos. Então, nós vamos encerrando os estudos, nos preparando para o passe. Nós estamos com algumas pizzas avulsas, o Juliano e o Leone vão estar lá de fora vendendo, né? Então, se alguém ainda quiser pizza. E vamos, nesse instante, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, rogar que nos abençoe, que possamos compreender cada vez mais essa doutrina libertadora, que nos liberta do ego, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e que nos mostra a verdadeira felicidade na autenticidade, na simplicidade, na gratidão. Que possamos a cada dia nesta existência agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade bendita, que independente dos nossos erros, dos nossos crimes, que esse instante seja sempre um chamado a seguirmos pela senda que nos ensinastes, a senda do amor, da caridade. E assim, lhe rogamos que nesse instante as águas aqui colocadas, as águas que estão nos lares, que sejam magnetizadas pelos teus benfeitores, que os nossos irmãos que estão em casa recebam o passe à distância, que os nossos irmãos que aqui estão possam se preparar para o tratamento espiritual. E vamos orar todos juntos, orar pela nossa humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que Jesus nos abençoe. Assim seja.